Bora lá. Bom, você usou um termo chique aí, pastor César. Usei? Turnover. É assim que fala. Esse entra e sai, né? Esse entra e sai. Na minha terra a gente chama de espírito migratório. Obrigado. É uma coisa meio de gafanhoto, né? O gafanhoto, ele migra de lá para cá porque ele é um ser que só pensa em comer, só pensa em comer. Ele devasta uma plantação, ele migra para outra, ele migra para outra, e ele vai de plantação em plantação, migrando, buscando o que comer. É verdade que eu uso esse termo lá na minha escola de ensino, na igreja, né? Eu falo desse espírito... Turnover? Não, você fala de espírito migratório. Espírito migratório, né? Que é muito comum. Tem o devorador, o migrador. E é o migrador dali. É muito comum hoje, pastores, a gente ver isso no meio da igreja, né? É aquela questão, eu fico fazendo um tour, né? Esse turnover em cada igreja, eu fico um tempo buscando coisas, porque a igreja dos nossos dias, pastores, eu vejo um adoecimento, e a igreja ela não sabe o que é prestar um culto. Então, a situação está toda invertida. Eu vou na igreja para Deus me servir. Eu não vou na igreja para servir a Deus. Eu vou na igreja para ofertar a Deus a minha vida, a minha integralidade, o meu caráter. Não, eu vou à igreja esperando que Deus me abençoe com alguma coisa porque eu sou pobre e necessitado. Então, nessa busca é que nós vivemos essa migração. Cada dia eu estou numa igreja, eu sou membro de uma igreja, mas eu frequento uma infinidade de outras porque eu estou em estado de busca de um Deus que me sirva. Então este é um problema muito sério que a gente vive na igreja dos nossos dias, né? E com a difusão da mídia. Então, muitos de repente se cansam da sua própria igreja, porque Jesus mesmo disse que não há profeta sem honra sendo dentro da sua própria casa, e buscam um novo. Mas depois de algum tempo ela se cansa e ela quer novidade. E ela quer novidade porque é o espírito migratório. Mas ela sair dessa igreja 1 para a igreja 2, na verdade da igreja 6 para a igreja 7, porque essa migração que você está chamando, ela nem não vai procurar o pastor, o que a gente... Vocês entenderam quando a gente coloca a bênção pastoral, né? Não vai lá e tal, se acertar com o pastor. Eu nem cheguei lá. Mas é só a introdução, né? Então, você vai defender que isso se constitui um pecado ou não? Olha, eu não chamo de pecado. Eu acho que é uma pessoa... Eu acho que eu vou findar ofendendo, mas eu vou ser franco. Pastor César, pastor Gilson. Eu acho que é uma questão de caráter. É uma questão de caráter. Você, pastor César, ser um discípulo meu, ter sido cuidado, e depois você migrar sem ao menos dizer: pastor, muito obrigado pelo tempo que o senhor me abençoou, me acolheu, pelo tempo que eu estive aqui. Isso é questão de caráter. Ok. Pastor Gilson, o senhor vai defender que quando a gente sai da igreja sem a bênção pastoral é um pecado? Sua opinião inicial sobre isso, meu irmão? Então, vamos lá. Eu acredito que Deus estabeleceu princípios. E todas as vezes que nós quebramos um princípio, nós pecamos contra nós mesmos, contra o próximo ou contra Deus. Então, assim, nós estamos falando de pessoas que se consideram membros de uma igreja. Porque hoje nós temos consumidores e não membros. A partir do momento que uma pessoa é membro de uma igreja, ela faz parte de um corpo, ela se considera ovelha e ela tem um pastor. E o princípio que essa pessoa quebra é o princípio da autoridade. Esse princípio de autoridade, ele deve ser respeitado, porque junto com esse princípio, a pessoa trai para a sua vida muitas outras bênçãos. Então, assim, quando a pessoa vem para a igreja, ela entra pela porta da frente. Ela quer ser bem recebida, acolhida. Ela tem o pastor ali como uma fonte, uma boca de Deus, uma boca profética. Na hora da enfermidade, o pastor que assiste. Na hora das discussões familiares, o pastor está presente. Na hora das crises. Mas quando a pessoa, de certa forma, se rebela, porque o sentimento de uma pessoa que sai, ela nunca sai porque ela está bem. Ela sempre vai sair buscando fugir de uma responsabilidade, de uma dor, se ocultar de alguma coisa, ou querer se omitir de discutir algum tema que para ela é difícil. Nesse momento, tá gerando dentro dela algumas situações
que precisa também de ser tratado. E numa conversa pastoral, né, eu acredito, deixando bem claro aqui, que todo pastor, na saída de uma ovelha ou de um membro da igreja, ele não deve amaldiçoar essa ovelha. O dever do pastor é abençoar, mas a ovelha tem que sair de dentro da igreja clara qual é o fator que ela está errando, que ela está tropeçando, ou que a visão dela está torta. O pastor, ele tem esse dever de orientar, mesmo que ela saia, mas que ela saia com a verdade. E o nome disso é pastoreio. Se não tiver pastoreio, então muitas das vezes ela peca contra o corpo, ela peca contra a autoridade, ela peca contra ela mesma. E esses pecados também não vejo que são para uma condenação eterna, mas geram consequências no caminho dessa pessoa ao sair. Ok. Pastor Apóstolo Heleno, uma pessoa que serviu como membro, membro oficial, né? Não é o congregante lá, aquele cara que tá lá avulso, que vai, não vai e tal. Mas qual deveria ser, então, essa forma, então, de sair? Eu acho que toda pessoa, pastor César, pastor Gilson, os ouvintes, que tem um caráter, eu volto à palavra inicial, caráter, está acima de qualquer outra linha de argumento aqui, caráter. Eu acho que você se despede, você mora num lugar, quando você sai, você se despede, você está ali congregando, você está ali com o pastor que te confiou uma função dentro da igreja, te confiou um auxílio dentro da igreja. Alguém que esteve ali, que participou do corpo, que comeu do mesmo pão, bebeu do mesmo vinho, e de repente sair, né, sem olhar para trás, sem consideração, é uma questão de caráter. O pastor Gilson citou aqui questão de princípios, né? E eu concordo plenamente. Eu acho que a quebra de princípios sempre trará algum dano. Não adianta. Quebrou um princípio, você adquire para si, você contrai para si maldição, sim. Mas não há dentro da nossa Bíblia algo que determina que, por exemplo, aquela ovelha é do pastor César, aquela ovelha é do pastor Gilson, aquela ovelha é do pastor Heleno. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, Paulo até cita essas questões quando alguns estão dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E ele diz: graças a Deus não batizei ninguém, porque nós não somos possuidores das ovelhas. Nós somos os pastores, e não somos os mercenários, mas somos os pastores que zelamos e cuidamos desta ovelha. Mas quando ela migra para um outro aprisco, eu não tenho direitos sobre esta vida. Quem tem direito é o Senhor Jesus. Quem tem direito, quem pagou o preço por ela foi o Senhor Jesus. Quem deu o seu sangue foi o Senhor Jesus. Eu estou como mordomo. O meu serviço é mordomia. Mordomia é administrar a casa. Então, não compete a mim ser o dono. Agora, volto à questão, pastores. Toda pessoa que sai, independentemente se ela está ali há 1 ano e não fez nada, ela esteve 2 anos, porque existem muitas pessoas que não se envolvem na igreja. E a igreja é envolvimento. Volto a te dizer, você que está me ouvindo, a igreja é envolvimento, a igreja é koinonia, comunhão. Por mais que nós sejamos diferentes, digitais diferentes, nós somos comunhão, um só corpo. Mas tem gente que não se insere. Existem as pessoas que são exclusivistas, elas são as ovelhas desgarradas, elas estão ali, mas não estão, elas não fazem parte, a sua alma não se integra. Né? Então, quando essas pessoas vão embora assim, abandonam, isso é abandono. E o princípio do abandono já está lá, a própria Bíblia, eu sei que vou entrar num outro contexto, diz deixará pai e mãe, mas nunca disse abandonar. Então nós fazemos muito este abandono, nós migramos, por quê? Porque ele não me serve mais, porque o pastor não me serve mais, porque o ministério não me serve mais. Eu até bem creio, pastores Gilson, pastor César, que estas pessoas, elas continuam crendo no Senhor Jesus. Você já passou por isso? Já, muitas vezes. Você já passou também? Já. Muitas vezes. É doloroso,
é extremamente doloroso. Mesmo quando você perde, eu vou usar esse termo, uma ovelha, porque ela mudou-se de estado, né? Eu tenho uma cidade, eu tenho uma família que, assim, era uma bênção para mim na igreja, e eles mudaram para Bahia. Então, eles vieram para mim, avisaram antes, combinaram, foi tudo dentro de princípios de ética, moral e amor cristão. Mas eles mudarem para a Bahia por conta de necessidades de profissionais, eles tinham alguma coisa lá e foram cuidar. A ausência deles na minha vida é muito grande. É um pedaço. John Doyle, quando escreveu Por Quem os Sinos Dobram, ele disse: se um torrão é arrastado para o mar, o continente é diminuído. Então a gente sente. Eu sou muito assim, apego, eu sou muito amor, eu abraço, eu beijo, eu sou um pastor desse naipe. Me perdoe quem é diferente, respeito, mas eu sou assim. Então, quando alguém sai da igreja por algum motivo, porque migrou para uma igreja vizinha, ou porque foi para um outro estado, ou para um outro país, isso me diminui, isso me dói. E a gente sofre muito por conta disso. Pastor Gilson. Bem, então, novamente, eu acredito que o pastor está colocando uma questão de caráter, como se o pecado ele não tivesse destruído o caráter humano, né? Eu não sou aqui letrado em hebraico, o pastor é professor em hebraico. Eu separei 3 palavras aqui no hebraico que se fala sobre pecado, porque às vezes a gente só tem conhecimento de uma palavra, né? E quando você começa a estudar as palavras no hebraico para você entender o peso dessas palavras, parece que o pecado é alguma coisa que vai te puxando, vai te consumindo, mas ele começa pequeno, né? E essa palavra ratá, ela que fala sobre errar o alvo, errar o caminho, né? A segunda letra, fala que ela tem um formato no hebraico de um útero, né? De uma cesta, aonde vai se gerando dentro do coração da pessoa algo que vai a consumindo, que vai a destruindo. É a letra tet. Tet, isso. Vai a destruindo. Então, quando a pessoa começa a perder essas referências pastorais, como o pastor acabou de dizer, uma pessoa está dentro da igreja, mas ela não se torna parte da igreja. Ela fica assim, a ermo, né? Ela fica num canto. A obrigação é do pastor, isso é pastorear, chegar na pessoa, tirar ela da zona de conforto, mostrar para ela que ela recebeu de Deus, junto com a salvação, a capacidade de se envolver, de se integrar, de abençoar o corpo de Cristo. Então, assim, se torna difícil. Eu vi o último debate há 1 ano atrás, que foi feito praticamente perto desse tema, que começaram a falar das megas igrejas, mas aqui nós estamos falando de uma igreja local, que tem pastoreio, que tem cuidado, que o pastor tem intimidade com a ovelha, e ele está preocupado em tratar essa ovelha, né? Lá em Gênesis 12 diz: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Então quer dizer, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas aqueles que você abençoar, eu abençoarei. Então o pastor ele tem essa responsabilidade de ser bênção e de abençoar. E muitas das vezes ser bênção na vida de um membro que está saindo da igreja é você ser honesto, é você falar a verdade. No Salmo 115 diz o seguinte, que mesmo que se gere dano nas minhas palavras, eu não posso mudar. Não volta atrás. Não volta atrás. Então, assim, quantas pessoas que já sentaram para ter uma conversa pastoral e falou: pastor, estou saindo da igreja. Eu falo: amigo, por que você está saindo da igreja? Ah, eu estou saindo da igreja porque a minha visão é outra, porque eu tenho um outro conceito, eu tenho outras questões. E ali eu expus ao coração dele o que realmente eu, como pastor, via dentro dele. Falou: olha, o seu erro é nisso, eu estou apontando isso. Por quê? Não quero que você fique, mas eu quero que ao ir você sinta a experiência de que alguém te pastoreou de verdade. E essa pessoa, ela sai depois de muito tempo, que a gente se cruza, que a gente para conversar. A pessoa fala: pastor, obrigado, o senhor saiu, eu saí da igreja, mas eu saí com a verdade. E aquilo me confrontou durante muito tempo. Então, esse cuidado pastoral, eu acho que é abençoador, né? Às vezes, a pessoa, o pastor tem medo dessa conversa,
por ser exposto, porque ele não cumpre o trabalho dele no ministério, né? Porque às vezes ele é bivocacionado, não tem muito tempo para fazer a obra, ele não é integral e de repente ele deixa algumas coisas em haver e realmente não visita, não atende, não socorre. Na hora da necessidade ele não está lá, está faltando com o seu pastoreio. E a pessoa, para evitar ferir o pastor, para evitar a falta de um desacerto, prefere simplesmente se ausentar. Mas nessa de se ausentar é quando o pastor deve buscar a ovelha, né? Então, assim, você não vai sair sem falar comigo, não. Eu até permito que você saia, mas vamos colocar tudo na mesa e vamos mostrar um caminho. E quando a chegada é celebrada, assim, né, e tal, apresenta, não sei o que, na nossa igreja, não sei, de vocês é na ceia, apresenta e tal. Mas para ir embora é pelo WhatsApp, ou então por qualquer tipo de aplicativo. Pode isso, Arnaldo? Pode nada. É o que eu falo, pastor César. A gente celebra a pessoa que chega, ela migra de uma outra igreja para nossa e a gente recebe como bênção. Certo? E quando essa pessoa, ou não digo que se encaixe em todos os casos, quando ela sai, nem por WhatsApp. Então, tudo isso é uma questão que eu volto a dizer, pastores, eu vejo isso como uma questão moral, é o que o indivíduo tem dentro de si. A fonte, eu conversava há poucos lá, aqui nos bastidores com o pastor Gils, nós temos uma fonte, a fonte está dentro de nós. Jesus diz que o verdadeiro evangelho, quando entra dentro de nós, gera uma fonte de vida. Mas tem gente que as águas ainda estão fluindo sujas. Ainda são águas contaminadas, elas não foram purificadas. Então nós celebramos uma pessoa quando chega, nós fazemos festa, nós apresentamos na ceia, nós dizemos, a partir de hoje, nosso irmão, nós o recebemos. Eu sei que alguém pode estar me ouvindo e começar com blá blá blá, que eu nem ligo, mas está embaixo da nossa cobertura de oração, de autoridade, de bênção. Então vamos recebê-lo aqui. Pronto. E quando ela vai embora? Aí está a pergunta que o pastor César fez. E quando essa pessoa vai embora? Ela se autodesliga, ela nem se despede, muitas vezes porque está um pouco envergonhada da própria atitude. Às vezes porque ela não quer, pastor Gilson, essa conversa que o senhor acabou de mencionar, que a gente consiga colocar... houve uma pessoa que saiu da minha igreja, da igreja que eu pastoreio, da minha igreja. Você fala isso, o pessoal mede o pau depois. Tem que corrigir rapidamente, né? Quando fala nossa igreja, tudo bem. Fala minha, já dá problema. Minha igreja, oh glória. Que disse assim, eu não vou conversar com o pastor para ele não me convencer a ficar. Diante do Senhor que nos assiste, a pessoa disse isso. Eu não vou conversar com o pastor, porque eu sei que se eu conversar com ele, ele vai me convencer a ficar. Então, a gente tem a experiência, a gente tem a vivência de muitos casos, é muito diferente o comportamento das pessoas, a motivação das pessoas. Eu sei que essa pessoa, ela não queria ser convencida, porque se eu a convencesse a ficar, e não era eu quem a convenceria, é que ela já estava convencida de que ali era o lugar dela, mas ela estava saindo por causa da esposa que queria sair. Então, para não gerar este conflito dentro de casa, dentro da família, preferiu não falar comigo, não se despedir, para evitar que eu a convencesse, não, que eu a despertasse o convencimento que já existia dentro dela e ela quisesse ficar e daí confrontaria a esposa. Então, são muitas questões que envolvem, essas questões vão além, às vezes, de uma superficial compreensão. Pastor Gil. Mas aí vamos lá. Na nossa igreja a gente desperta o sacerdócio masculino. A gente entende que o homem é o sacerdote da casa. Se eu for tocar num ponto delicado como esse, onde a esposa está dividindo o marido ele tem que se posicionar diante de uma situação dessa, ele não tem que se render. E daí que vem o aconselhamento, a conversa, daí que vem o envolvimento, o trato. Por quê? Porque senão, tudo bem, eu aceito porque a esposa dele
tá puxando ele pro outro lado. Mas aquele cara, ele vai começar a entrar numa situação que ele vai ser destruído em outra área da vida dele. Então, eu entendo que a honestidade pastoral, ela é dura, ela é cruel, o pastor, ele nunca vai ser bem visto, porque ele sempre vai tocar nos pontos conflitantes. Ele vai mexer na ferida. Ele vai mexer na ferida. E ao mexer, tem sim que deixar a ovelha ali em conflito, em dúvida, porque o conflito, a dúvida, faz parte desse incômodo para que ele se mova, para que ele cresça. Não, mas me perdoe eu interromper e fazer também agora uma contrapergunta, né? Tá. Nós vamos ter dois casos, quando nossa igreja também trabalha muito com o despertamento do papel do homem e o papel da mulher na sociedade, dentro da igreja, dentro de casa, porque isso é inerente ao cristianismo, né? Porém, eu vou pegar o exemplo de Adão e Eva. O sacerdócio estava sobre Adão e ele preferiu ouvir a Eva do que o seu pastor. Por outro lado, eu vou pegar aqui a história a parábola, né? Mas teve consequência. Sim, a consequência sempre virá. E Deus não cobrou de Eva, Deus cobrou de Adão. De tudo que o homem semear, isto sim colherá. Ponto. Diga o contrário quem quiser. A minha Bíblia disse e eu acredito. Agora, a parábola do filho pródigo, né? A história do filho pródigo, nós vamos identificar aí que esse menino decidiu ir embora. Decidiu migrar para um lugar de escolha própria. E o que acontece? O pai não vai atrás. O pai não vai. O pai fica na expectativa de que ele pudesse voltar. Mas ele não vai atrás. Porque nós precisamos entender aquela diferença das três parábolas. Da ovelha, a dracma e o filho. Quando nós observarmos isso, nós vamos encontrar dentro da igreja dracmas perdidas. Sim. Nós acabamos de falar, aquela pessoa que não se envolve, aquela pessoa que está escusa, que é uma dracma perdida, né? Nós vamos encontrar a ovelha que é desgarrada, a ovelha que é desatenta, não percebe as mudanças e vai buscando, se envolvendo com coisinhas e vai se distanciando. É a ovelha perdida. Mas o filho pródigo é aquele que tem vontade própria, aquele que está consciente, mas a sua motivação interna é que o leva a tomar decisões equivocadas, e o pai fica quieto. Então, como pastor, eu procuro às vezes agir desta forma. Mas o pai deu os bens, não deu? Deu os bens. Ele o abençoou. Ele o abençoou. Portanto, é que eu digo que eu sou terminantemente contra o amaldiçoar, não abençoar. Eu também. Ele sai contra a minha vontade, mas sai embaixo da minha bênção. Pastor Gilson, para concluir esse bloco. Eu também acredito nisso. Eu acredito que a gente não pode amaldiçoar ninguém. Ele tem que sair debaixo de bênção. Eu acho que a maior bênção do filho pródigo foi os bens do pai. Para quando ele perdesse, ele aprendesse a dar valor, né? Eu acho que foi perdão, assim, interromper de novo, mas foi o lugar que o pai não lhe tirou. O senhor está interrompendo demais. Foi o lugar que o pai não lhe tirou. Sim. Então, eu acredito, pastor, que assim, o pai, ele tem que gerar essa interferência para ver, justamente, se é uma ovelha, se é uma dracma ou se é o filho rebelde. Porque o filho rebelde, ele já está convicto, ele já sepultou o pai no coração dele, sim. Né? Então, assim, quando a gente percebe num aconselhamento que ele sepultou, não tem mais o que fazer. Verdade. Né? E a gente libera debaixo de pai.